boa tarde todo mundo, né? Mais uma vez. Qualquer dúvida, vocês vão parando aí fazendo as perguntas, é lógico, né? Ou seus comentários. Esse artigo de hoje, como a gente programou essa semana, esse artigo hoje a gente vai falar de paquicoroide, doenças paquicoroideias, e na quinta-feira um outro tema bem legal, que é PVR e novas abordagens em PVR. Na semana que vem, a gente deve discutir um artigo na terça, eu vou selecionar dentro daqueles temas que a gente tem sempre falado, vou dar uma olhada no que o pessoal pediu, e na semana, na quinta-feira que vem, a aula que vai ser para a USP de Ribeirão, eu acho que é 7h30 o horário que eles colocam. Como o nosso horário tem sido sempre 7 horas, aí não vai ter o artigo, porque vai ter a aula, tá? A aula, de antemão, para quem não assistiu ou vai querer assistir de novo, como é de praxe, eu não gosto de dar a mesma aula várias vezes igual. Então, a aula já mudou. Então, quem já viu, mesmo assim, já tem pelo menos umas 8 ou 9 doenças a mais, que eu já coloquei, que eu fui lembrando, tá? Obrigado aí por terem colocado o artigo hoje 5h30, porque 7 horas eu tenho uma reunião até do negócio semana que vem, daquele de apresentação de casos, que o Ianus e outros americanos vão participar. Hoje é a reunião de alinhamento da apresentação, por isso que eu pedi para botar 5h30. Então, vamos lá, falando de paquicoroide, né? Esse artigo foi publicado agora recentemente, né, de 2019, se não me engano, 2019, e na AI, que é a revista do Royal College of Ophthalmologists, que é britânica, né? A AI é uma revista muito boa, fator de impacto bom, é tipo uma ophthalmology, só que europeia, e eles fizeram, como bem a Mirella falou, só respondendo, a Mirella perguntou como vai ser o acesso do Ianus. Isso vai ser divulgado amplamente em rede social, vai ser parecido com o congresso da SBRV, aquele que teve aos sábados. Você acessa e o link te joga para o YouTube direto, entendeu? Vai ser para todo mundo liberado. Eles vão mandar isso mais à frente, agora semana que vem provavelmente. Então é um artigo de revisão sobre paquicoroide. Não chega a ser, apesar de como a Mirella falou que é um ótimo artigo de revisão, é uma revisão sistemática, né? Não é uma meta-análise, porque na verdade eles não pegaram vários artigos para selecionar por objetivos quais os artigos que falam sobre aquilo que eles querem dizer. Eles fizeram uma revisão da literatura e colocaram os conceitos da literatura, novos ou antigos, dentro de um artigo só. Então ele começa falando, né, a definição de doença paquicoroide passa pela hiperpermeabilidade e a dilatação dos vasos coroidianos, principalmente, ou quase que exclusivamente, os vasos da camada de Haller, a camada mais profunda da coroide, perto da junção coroide-escleral. A gente vai ver durante o artigo, ele fala várias vezes, a dilatação desses vasos acaba comprimindo e chegando perto, quase a tocar o epitélio pigmentado, comprimindo a córeo capilar e a camada de Sattler. Isso caracteriza a paquicoroide mais, isso eu vou repetir algumas coisas várias vezes, tá? Mas fica o conceito. O conceito de paquicoroide é mais pelos paquivasos, ou seja, pela dilatação vascular e hiperpermeabilidade, do que propriamente pela medida da espessura da coroide. A gente vai falar mais à frente por quê. Tá? Você pode ter uma coroide relativamente normal, até 300 micra, mas ser paquicoroide porque tem a caracterização de hiperpermeabilidade e aumento da dilatação dos vasos da camada de Haller. Como ele fala aqui, então, esses conceitos estão agregados ao aumento da espessura coroidiana, não em 100% dos casos, mas também, e que definem o que a gente chama de doença paquicoroide, que é um fenótipo caracterizado por aumento difuso ou focal da espessura da coroide, e isso acontece por causa da dilatação das camadas dos vasos da camada de Haller, são os paquivasos, que são acompanhados pelo afinamento da córeo capilar e da camada de Sattler, com ou sem a normalidade do epitélio pigmentado da retina, que estão logo adjacentes aos paquivasos. Tá? Então foi o que eu acabei de falar. Dentre as doenças no espectro de paquicoroide, atualmente, são essas 6 doenças, perdão.
a serosa central, a epitelipatia pigmentar paricoroide, a neovasculopatia paricoroide, a vasculopatia polipoidal idiopática ou neovaso tipo 1 aneurismático, a escavação coroidiana focal e a síndrome peripapilar paricoroide. São as 6. Igual na distrofia padrão, que a gente viu que tem 5 tipos, a paricoroide, as doenças paricoroideias, tem 6 tipos, tá? Cada uma com suas características diferentes. Quais são as características comuns delas, tá? E aí eu já adianto, mais à frente aqui, ó, a partir dessa folha aqui, ó, tem 2 folhas, tem uma tabela, aquilo que eu sempre brinco para vocês. Leiam um artigo, mas às vezes você pega lá e fala, caramba, 20 páginas de artigo, pô, só o Japi que é maluco vai resumir isso para mim. Ok, quer relembrar? Ou pega os meus sublinhados ou a aula que fica no YouTube, ou vai nas tabelas. Essas tabelas aqui, essa é a próxima página, que eu não vou botar agora, resumem bem o artigo. Características comuns e características de cada uma das doenças, tá? São tabelas bem feitas. Então, quais são as características comuns às doenças paricoroideias? Primeiro, o aumento difuso ou focal na espessura da coroide. A espessura, quando a gente fala coroidiana, subfoveal, é que a gente leva em conta para falar, quando a gente vai medir a espessura da coroide para falar se é paricoroide ou não. É lógico que algumas doenças, como a síndrome de paricoroide peripapilar, você vai ter um aumento da coroide peripapilar e não subfoveal. Mas normalmente a gente vai medir a coroide, você pode medir em toda a extensão dela, mas a gente geralmente mede subfoveal. E na região subfoveal, como fala aqui, tem vários tipos de aparelhos e vários tipos de trabalhos que mostraram que é mais ou menos entre 200 a 350 micrômetros. Tá? Apesar de se colocar, como fala aqui, ó, mais ou menos 300 como sendo o fator de corte. Ou seja, não precisa guardar variação. Um usa o Sios, outro usa o Heidelberg, outro usa o Triton. Então, na verdade, o Optoview. Então, na verdade, a gente vai levar em conta o número 300. Tá? Acima de 300 micrômetros de espessura da coroide subfoveal, a gente considera paricoroide. Tá? Isso, logicamente, tem que levar em conta várias coisas. A idade, quanto mais idade, mais fina é a coroide. O comprimento axial, quanto maior o comprimento axial, mais fina é a coroide. Os erros refrativos, quanto mais míope, mais fina é a coroide. A pressão arterial, quanto maior a pressão arterial, você pode ter uma dilatação maior dos vasos da coroide, então ela pode ficar mais espessa. E o horário do dia. Isso, não sei se vocês viram, tem um artigo muito legal, foi publicado há quase 10 anos, que mostrava a variação, se eu não me engano, o Caio Regatieri, nosso amigo de São Paulo, estava nesse artigo, que mostrava a variação da coroide de acordo com as horas do dia. Normalmente a coroide tem uma espessura maior na parte da manhã, isso diminui durante o dia, aumenta novamente de noite. Ela flutua mais ou menos assim durante o dia, um padrão mais ou menos igual de acordo com o ritmo circadiano, com o ritmo cortisônico, né? Nesses pacientes, a coroide espessa, no olho contralateral, geralmente também é encontrado. Então, aí já há uma dica. Quando você quer saber se o paciente tem paricoroide, vai ver outro olho. Normalmente, o espectro paricoroidal, ele normalmente tem bilateralidade. Mesmo que você só tenha manifestações exudativas ou de epitélio pigmentar num olho só. Normalmente, os 2 olhos têm espessura aumentada da coroide. Não tem um threshold, um limite quantitativo perfeito se um olho tem ou não paricoroide. A gente coloca mais ou menos o limite de 300 micra, mas, como eu acabei de falar, depende de alguns fatores. Tá? Um olho míope, por exemplo, alto míope, dificilmente vai ter 300 micra de espessura da coroide, mas ele pode ter paquivaso encostando num descolamento do epitélio pigmentado. E aí você pode falar em paricoroide. A gente vai falar mais desse conceito à frente. A região mais espessa está ali próximo à fóvea e é mais fina, geralmente da coroide, e é sempre mais fina na região nasal. Tá? Por isso que a síndrome peripapilar paricoroide chama atenção, porque a coroide ela é mais ou menos da mesma espessura da área subfoveal, não necessariamente sendo maior. Só o fato de ser da mesma espessura já chama atenção de ser uma alteração, porque normalmente ela é mais fina naquela região. E até uma das doenças que a gente descreveu nos novos consensos em biomarcadores da MRI, não sei se vocês lembram, é a atrofia coroidiana relacionada à idade. Lembram disso? Você praticamente não vê a coroide na região peripapilar. É uma alteração que até confunde com glaucoma. A área de espessura coroidiana máxima geralmente tem significância se ela corresponde espacialmente com a presença de paquivasos.
ou de disease focus, que está querendo dizer, por exemplo, um descolamento de epitélio pigmentado, um descolamento seroso neurosensorial. Então, na verdade, o mais importante da placa coroide é não só medir a espessura da coroide, mas avaliar se a camada de Haller está dilatada e se esses paquivasos estão chegando próximo do epitélio pigmentado da retina. Esse é o principal conceito, que já fico aqui para vocês. PAC e coroide não é necessariamente coroide acima de 300. O que você deve levar mais em conta, o que é mais importante, se quer uma prova. Qual é o fator mais importante para determinar uma doença como PAC coroide? É a dilatação dos grossos vasos da coroide, da camada de Haller, formando paquivasos. Esse é o conceito principal, que vem a seguir, os paquivasos. O aumento do diâmetro dos vasos coroidianos foi observado como áreas de lúmen hiporrefletivo aumentado, quando você faz o OCT em cortes, e acontece nessas doenças, como a gente falou, em serose, em polipoide, em escalação coroidiana, em síndrome peripapilar pacoroide. Os paquivasos, eles podem ser difusos ou focais. Só um segundo que eu não fechei a janela aqui, tá barulho. Só um segundo. Pronto. Esses paquivasos, eles podem ser focais ou difusos, tá? A gente vê algumas doenças, ele pode ter uma variação de acordo com a localização, né? Então, não necessariamente a coroide inteira tem que estar espessa, ela pode estar parcialmente. Junto com isso, vem a atenuação da coroide interna, córeo capilar e camada de Sattler. Um fator-chave na atenuação é a atenuação da coroide interna, porque você tem uma atenuação focal difusa da córeo capilar e dos vasos intermediários, camada de Sattler, muitas vezes porque a camada de Haller ocupa essa extensão toda. A gente vai ver algumas figuras. E aí esse aumento do lumen dos vasos acaba pressionando essas duas camadas, e daí, de vez em quando eu vou me repetir no texto, porque eu já vou antecipando alguns conceitos para ficarem marcados em vocês, que ele vai falar mais à frente sobre isso. E é esse conceito de compressão da camada de Haller sobre as outras que gera uma isquemia da córeo capilar. E quando você tem um processo de isquemia dentro da retina da coroide, o que você produz? VEGF. Quando você produz o VEGF, você aumenta a permeabilidade daquela região. Isso explica a hiperpermeabilidade dessas doenças pacoroideias, serosa principalmente, e muitas vezes a formação de estruturas neovasculares. Por isso, em determinadas situações, você tem que usar o anti-VEGF para tratar algumas dessas doenças, tá? Nem todas, porque a gente sabe que tem, na verdade, não é só o fator do aumento do VEGF, está inserido aí uma trama vascular maior. Em adição a isso, você avalia a espessura da coroide e examinar a morfologia da coroide, que é importante, que eu acabei de falar. Ver se tem paquivaso, ver se tem afinamento de coroide interna. Mesmo que você tenha 250 micrômetros de espessura coroidiana. O importante é procurar paquivaso. A atenuação da coroide interna, você pode ter também um afinamento da camada nuclear externa, porque você já começa, como tem a isquemia da córeo capilar, você pode começar a ter uma degradação de fotorreceptores do segmento interno dos fotorreceptores e da camada nuclear externa. Então, você pode ter um afinamento da retina externa e pode observar um afinamento da camada nuclear externa. E, interessantemente, essa camada nuclear externa fica fina, mesmo em pacientes que têm epiteliopatia pigmentar pacoroide, que a gente vai falar mais à frente, é caracterizada por não ter líquido, não ter exudação. Então, mesmo numa doença que é seca, você pode ter afinamento, o que tem a ver, como a gente fala, tem a ver com a degeneração dos fotorreceptores e do EPR, mesmo na ausência de líquido subretiniano, porque você já tem isquemia da córeo capilar. Ok? Vou voltar aqui uma página para mostrar um pouco das figuras. Aqui, ó. Então vamos lá, essa figura aqui é legal, que você está vendo, ó. Ele fala aqui, ó, você tem um aumento da espessura coroidiana subfoveal, um espessamento focal, os paquivasos, deixa eu só tirar isso daqui, e eles podem ver como dilatações vasculares submaculares que não os do not taper, que não invadem em direção ao polo posterior,
ou melhor, que que não somem. Taper que não se... Tem uma tradução, não é sumir só não, é como evanescer, eu tenho a palavra para isso. Normalmente os vasos da coróide, quando passam no polo posterior, eles não são tão presentes por causa do pigmento macular, você não vê tão bem eles. No caso das doenças paquicoróides, olha aqui, ó, na endocianina, não face, você vê os vasos passando no meio da fóvea muito intensamente, por causa da dilatação. E normalmente você não vê isso. Então, vasos que não somem na região subfoveal já é um sinal de paquicoróide. Aqui você já vê alterações do epitélio pigmentado, uma espessura aqui de 300 micras. Mas olha aqui os vasos grandes, aqui, ó, da camada de Haller, e olha aqui, ó, aqui também, ó, grandes vasos chegando a tocar aqui o epitélio pigmentado. Já começaram a formar o double layer aqui, por exemplo, nesse caso. Aqui já tem um pouco de líquido subretiniano. Aqui, ó, um tremendo paquivaso, mas a coróide aqui subfoveal 137 micrômetros. Tá vendo? Aqui o tamanho, olha, 37, que é o tamanho do paquivaso. Está comprimindo muito o aquário capilar. Aqui também. Ó. E aí, quando você vai ver no ACTA, vocês podem ver que nessa região aqui da aquário capilar, estão vendo essa falha, que é uma área de hipofluxo ou de hiporrefletividade, é porque a aquário capilar, que é representada aqui nesse slab do ACTA, a gente está vendo aqui mais afinada. Então é como se não tivesse fluxo, porque ela está sendo pressionada e ficando isquêmica. Aqui a gente vê também. Aqui no J, se eu não me engano, ela que mostra também os canais, os vasos dilatados, já é um pouquinho mais profundo. Mas isso daqui é nível de cário capilar. Você vê já uma área de hipofluxo. Alguém fez uma pergunta. Afunilar. Boa, Mário. Eles não... Quando falam afunilar do taper, é que eles geralmente não... O principal é isso, que eles não aparecem tão intensamente nessa região subfoveal, como aparecem quando a gente tem os paquivasos. Outra característica é a hiperpermeabilidade vascular coroidiana. A hiperpermeabilidade a gente vê com muito mais intensidade, é lógico, nos exames de contraste, na endocianina, um pouco na geografia fluorescênica também, mas principalmente endocianina, que é o exame para coroide. Na endocianina, os paquivasos aparecem como se fosse uma trama de vasos coroidianos dilatados e retificados, tá? Que invadem ali o polo posterior, aparecem com bastante intensidade. Você pode ter efeito de enchimento, um enchimento arterial lentificado, na fase mais precoce, né? Você pode ter áreas de hiperfluorescência focal ou difusas, também em placas ou não. E isso tudo você observa na serose, na polipoidal, na escalação coroidiana. E você pode ter associado, como a gente mostrou ali no ACTA, você também vê na endocianina, algumas áreas já de hipofluorescência, no caso da endocianina, por causa da isquemia. Tá? Uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui em alguma das aulas, mas me lembrei agora, e falando de um conceito, é bom vocês terem um conceito sempre certo, não se fala, tá? É errado falar em hipo ou hipercianescência para a endocianina. Você fala em hiper e hipofluorescência, que a endocianina é um corante, mas a característica de reluzir chama-se fluorescência, é um mecanismo físico. Não existe cianescência. Então, quando alguém fala esse termo, está errado. Tá? É o corante é a endocianina, mas o que ela produz é uma fluorescência ou hipofluorescência. Tá? Alguns estudos prévios mostram que a hiperpermeabilidade coroidiana chega a 90% em casos de doenças paquicoroideias, como a serose, por exemplo. E até 50% em casos de polipoidal. A gente sabe disso. A hiperpermeabilidade endocianina de serosa é uma hiperfluorescência difusa enorme. Então, isso fala muito a favor de serosa. Tanto as hiperfluorescências puntatas, né, em hotspots ou difusas em placas, elas podem ser observadas em todos os olhos, inclusive contralaterais. Mais um achado, como eu falei do ACT também, mais uma pista de doença paquicoroide. Tanto a espessura da coroide aumentada no olho contralateral, como uma hiperpermeabilidade no olho contralateral, quando você faz a endocianina. Bom, essas são as características, então, comuns, tá? Entre as doenças. Aumento paquivasos, né? Aumento dos vasos da camada de Haller, pressionando as camadas internas da coroide. Aumento da espessura coroidiana, acima de 300 micra, levando em conta vários fatores. E aumento da permeabilidade coroidiana difusamente ou focalmente. Agora, características de cada doença. Serose central. A gente já falou muito das doenças, né? Estou
falando agora um pouco mais especificamente, a gente já sabe que o uso de corticosteroides ou simpático-miméticos é um fator de risco já muito sabido, né, sobre o desenvolvimento de serose. São os maiores fatores de risco associados, então o paciente, você tem que pensar sempre se ele usa corticoide ou qualquer tipo de estimulante. E aqui eu até coloquei, mais à frente ele fala de dois estimulantes interessantes que eu não... Ele vai falar depois aqui, que eu sublinhei também. Então a gente tem que pensar em tudo. O paciente geralmente está com visão distorcida, escotoma, micropsia e muitas vezes um shift hiperópico, ou seja, né, se você joga mais um e meio de hipermetropia, o paciente vê melhor por causa da bolsa do descolamento seroso, o olho hipermetropiza falsamente. O achado mais comum da serose aguda, ou melhor, é mais comum a serose aguda e mais comum nos pacientes jovens, né? E quando você já tem o descolamento seroso retiniano, ele persiste depois de vários meses, você já começa a ter pequenas manchas amareladas que a gente vê no ACT, na superfície interna do descolamento seroso, como grumos hiperrefletivos, né, lesões hiperrefletivas, que são a representação dos segmentos externos dos fotorreceptores que começam a ser fagocitados pelos macrófagos e formam esses grumos que viram hiperrefletivos no ACT. Isso já é sinal de cronicidade. Então já é a mudança da aguda para crônica. Uma variante rara, eu já vi uma vez, e é muito interessante, da serose crônica, é o descolamento bolhoso da retina. E por que é interessante? Porque entra no diagnóstico diferencial de arada, toxemia gravídica ou doença hipertensiva da gravidez, que dão descolamento de serose grande, efusão uveal. Então, serosa, geralmente crônica, e geralmente no paciente mais velho, pode ter consequências de um descolamento seroso bolhoso, grande. Tá? E aí, às vezes, você entra para tratar arada, enche de corticoide e o paciente piora muito, e era serose. Então, tem que estar no foco de vocês como diagnóstico diferencial. Na serose aguda, você tem um descolamento seroso bem definido, com ou sem PED, que é uma serose mista ou não, geralmente mais na mácula. Na serose crônica, esse descolamento de retina geralmente é mais raso, mais extenso, com aquelas alterações hiperrefletivas na superfície, que são os segmentos externos de fotorreceptores fagocitados pelos macrófagos, e geralmente uma atenuação da retina externa, já pelo sofrimento de líquido ali há muito tempo, e que você acaba tendo uma falta de irrigação do artério capilar. Tem um artigo que, se vocês quiserem discutir, um parênteses, quiserem discutir talvez semana que vem, lembra que a gente discutiu o artigo fluid, sobre você manter ou não fluido na retina, tratando os pacientes com DMRI. A partir da observação de pacientes com serose crônica, onde você tem esse shallow, né, esse descolamento raso, crônico, e que aos poucos danifica e altera o fluxo de nutrientes da córnea capilar para a retina externa, é que alguns têm, né, a hipótese de que deixar fluido talvez não seja tão bom. Entendeu? Secar demais pode não ser bom, mas manter muito tempo com uma lâmina de líquido também pode não ser muito bom. Então tem um artigo agora bem recente de um editorial falando sobre fluidos, que eu acho bem legal. É curto, direto, mas dá uma noção boa para defender os dois lados, né? Para quem deixa e para quem tira, eu acho legal de discutir depois. Bom, voltando. Mas foi a partir dos achados da serose. E na serose você pode ter, sim, você pode ter aspecto macular cistoide, mas geralmente não é edema. Você pode ter líquido, mas geralmente são degenerações cistoides da mácula. Isso é um mau sinal para a serose crônica. Normalmente é um sinal de que a retina externa já está sofrendo, já está começando a agredir a retina interna também. Tá? Então é muito mais uma degeneração cistoide do que um edema cistoide de mácula. Aqui, ó, eu não vou entrar na tabela, porque eu vou falar o artigo inteiro, então, tabela 1 aqui, ó, mostrando características comuns entre as doenças, e depois entre cada uma delas. Quem tiver preguiça de ler o artigo, leiam as tabelas, que estão bem completas, tá? Vou passar por elas. Aqui, já uma figura muito legal, mostrando um exame multimodal de uma doença paracoroide. Olha aqui que legal. Aqui, por exemplo, mostrando um paciente com serose. Serose aguda, aqui, ó, deixa eu aumentar para vocês verem. Serose aguda, descolamento seroso, limpinha a parede interna. Olha o tamanho dessa coroide. É sempre bom você comparar com a espessura da retina. Se a espessura da retina tem mais ou menos aqui na fóvea 250 micrômetros, olha como a coroide está maior. E olhem como aqui a coroide mais externa está com os vasos dilatados, engurgitados. Então isso daqui é uma pacoroide. Mirela.
Japi, como você diferencia a degeneração cistoide do edema cistoide? Boa pergunta. A degeneração cistoide, ela dentro dos meus pensamentos, vou mostrar para você agora. É exatamente essa figura aqui. Uma serosa crônica, já com sinal do escorrido, tá? Ou sinal de calha, como queiram dizer, cada um fala de um jeito. Você já começa a ter aqui uma produção, possivelmente, de um descolamento de epitélio pigmentado e um descolamento sensorial associado, pode ter uma membrana formando aqui. E aí aqui, ó, vejam bem, quando você tem essas lesões aqui cistoides bem definidas e geralmente circunscritas à retina interna, ó, ocupando aqui a camada de Henle, perdão, entre a plexiforme externa e a nuclear externa, você pode falar em cistos, em edema cistoide. Normalmente, quando vocês têm essas áreas, esses cistos mais irregulares, como esse daqui, ó, que é mais irregular, tá vendo que esses aqui são mais regulares, e mais um do lado do outro. Isso geralmente são os cistos da rosácea, da roséola, que a gente fala na geografia fluorescênica. Aqui, ó, quando você vê mais irregular, isso já fala mais a favor de degeneração cistoide, que é um sinônimo de cavitação. Como alguém mandou hoje no grupo, acho que foi o Marco, uma alteração, e de cara se aventou ser a degeneração, será edema cistoide, e pela alteração da formação hiporrefletiva, que era um pouco mais irregular, um pouco mais plana e mais para a retina externa, eu sugeri que pudesse ser uma cavitação de telangiectasia. Entendeu? Então, quando mais irregular e mais na direção, ó, que a retina externa está quase toda englobada por essa cavitação aqui. Então, é mais para degeneração cistoide. Tá vendo? A camada de Henle, normalmente, quando você tem edema cistoide, se localiza mais nessa localização aqui, ó, até aqui, mais ou menos. Quando já ultrapassa um pouco mais, isso daqui, possivelmente não é mais líquido. Isso já é degeneração cistoide. Respondi, Mirella? Deu para ver? Depois você me fala. O Evandro perguntou aqui também, Japi, quando você fala secar demais, quer dizer, diminui demais o nível local de VGF. E a homeostasia vascular, local dependente de níveis mínimos de VGF ou VGF produzido ali é apenas patológico. Boa. Quando fala secar demais, é eliminar qualquer líquido. E aí, quem defende não secar demais é exatamente o que o Evandro falou. Se você seca, você acaba com o VGF, que em mínimas quantidades é importante para manter o fluxo vascular dentro da retina da coroa capilar. Então, secar demais, você pode acabar com todo e qualquer VGF. Isso pode levar à atrofia, por falta de nutrição. Porque quando você tira o VGF completamente, você não tem crescimento vascular naquela área. Ao mesmo tempo, se você deixa líquido durante muito tempo, mecanicamente você impede que a coroa capilar jogue nutrientes para a retina externa. Então, esse equilíbrio, que é quase impossível de se medir hoje em dia, né? Como é que eu vou saber a quantidade de VGF que está ali dentro? Se a gente tivesse um exame que medisse, né? Tipo, hoje em dia a gente tem o CTA com Doppler. Se o Doppler cada vez mais for modificado e melhorado, quem sabe um dia a gente vai ter parâmetros de Doppler mostrando que fluxo abaixo de X é bom, fluxo acima de X é ruim. E é a partir dali que você vai injetar ou não. Então, perfeita a tua observação, Evandro. É exatamente esse jogo do VGF que a gente não tem ainda um controle, mas que secar demais, isquemia. E se secar de menos, atrofia. Aqui mostrando outros aspectos, o VGF local tem uma ação trófica sobre a vascularização local. Perfeito, tem. Como era o coração também, né? Se você acabar com o VGF completo, por isso que se contraindica o anti-VGF num paciente com algum evento de revascularização recente, menos de um mês, 2 meses, que você pode, um paciente estar revascularizando ainda a trama miocárdica dele, você pode, por algum efeito sistêmico, inibir aquilo ali e ele infartar de novo. O risco é mínimo, mas existe. Então tem que ter um pouco de VGF para um trofismo vascular. Aqui, por exemplo, já formando, ó, no OCTA, olha aqui, ó, isso aqui é o slab da retina externa, que não era para ter nada. Olha aqui a formação vascular, em tronco. Isso é uma neovascularização começando. Aqui já um PED, uma polipoide. Esse aqui é o neovaso polipoidal, né? Aqui é epitéliopatia pacoroide. Vocês veem que tem alterações do epitélio pigmentado, mas não tem formação neovascular. Isso é um critério para epiteliopatia pacoroide. Não pode ter líquido. Se tiver líquido, já não é mais epiteliopatia pacoroide. A neovascularização pacoroideia, você tem a formação do neovaso e os vasos, paquivasos aqui tocando. Você vê que onde o paquivaso está tocando o epitélio, você começa a ter irregularidade aqui
do epitélio pigmentado da retina externa e a formação neovascular. Aqui já no caso de polipoidal, um thumb-like, um descolamento, né, um pad thumb-like, que a gente já discutiu, e aqui já começando a formação de um neovaso aneurismático. Aqui a escavação coroidiana, a gente vai falar mais à frente, a congruente e a não congruente. E aqui a síndrome de peripapilar pacocoroide. Vocês veem que aqui a espessura subfoveal é quase igual à espessura nasal, que a gente já discutiu, que é menor. Isso aqui é só mostrando um pouco de cada uma das doenças pacocoroideias. Bom, então, falando delas aqui. Epitéliopatia pacocoroide, como eu já falei, esses pacientes, geralmente, eles são misdiagnosed, eles são confundidos com DMRI, com alterações pigmentárias. DMRI normalmente forma seca ou não exudativa, como se fala mais corretamente. E muitas vezes até com distrofia padrão ou epitelite pigmentária retiniana. Por quê? Porque basicamente é um espessamento da coroide com um toque no epitélio pigmentado da retina, ou seja, com alterações pigmentares do EPR. Normalmente é assintomática, porque não forma, não junta líquido. O moteamento do epitélio pigmentado, áreas irregulares de elevação do epitélio pigmentado, algumas lesões drusenoides, tá? Que podem ser paquidrusas. E o conceito de paquidrusa ele vai falar mais à frente, mas já friso aqui novamente. O que é a paquidrusa? A paquidrusa é uma drusa. Tá? Então, quando ele fala aqui lesões drusenoides no epitélio pigmentado, são drusas, que hoje em dia eles chamam de paquidrusas, drusas associadas a paquivasos adjacentes. Nada mais é. Uma drusa que tem um paquivaso associado a ele. E normalmente são drusas comparáveis às drusas moles, porque elas têm que ser maiores de 124 micrômetros. Tá? Então, a paquidrusa é uma drusa que tem tamanho de drusa mole e que está ligada a um paquivaso subjacente. Então, essas lesões drusenóides ou paquidrusas, e não pode ter a ausência de drusas moles, tá? Drusas moles, porque você não tem ali paquivasos associados. Então, a epitéliopatia pigmentar, você tem alterações no epitélio pigmentado, você tem os paquivasos e não pode ter fluido nem drusa mole. Você pode ter alterações de hipoautofluorescência moteada, com algumas áreas de hiperautofluorescência, que correspondem a alguns focos de sofrimento do epitélio pigmentado, e hiperpermeabilidade na ICG, na distribuição da área de epiteliopatia, tá? Com vasos na camada de Halley dilatados, como todas as outras. São pacientes geralmente mais jovens, então já é um diagnóstico diferencial para DMRI, são pacientes mais jovens, não tão idosos, e nenhum dos olhos tem descolamento neurosensorial. Então, muitos acham que a epiteliopatia pacocoroide é uma forma frustra de serosa. A gente tem alguns colegas, um que se destaca, que a gente discutiu algum caso com ele, eu já vi as aulas dele, que é o Luiz Rosman, aqui do Rio, que é ótimo colega, eu gosto muito dele. E o Rosman é um dos que defende, ele não gosta do tempo pacocoroide. O tempo que ficou em Miami, tudo, estudando com o Rosenfeld, tudo, eles não são muito fãs desse termo. Porque, por exemplo, eles acham que a epiteliopatia pacocoroide não é uma doença, é uma forma frustra de serose. Entendeu? As outras doenças, eles acham que são doenças que têm coroide fixada, mas que estão no espectro de cada doença, e não de doenças pacocoroides. Mas tem uma certa briga teórica também, o Freud nem sempre concorda com o que o Rosenfeld fala. Então, tem um pouco de política, um pouco de posição teórica, mas hoje em dia se tem muito bem aceito esse conceito de pacocoroide, então alguns acham que a epiteliopatia pacocoroide, que não tem líquido, não tem, esse é o marco dela, é uma forma frustra de serose. A neovasculopatia pacocoroide é uma neovascularização, nada mais é que uma neovascularização associada a pacocoroide, sem outros achados de DMRI, nem de polipóide, nem de serose. Então, para você diferenciar uma serose crônica, uma degeneração macular, às vezes é difícil. E quando você tem aumento da espessura da coroide, sem drusas, idade mais jovem, você vai fazer o diagnóstico muitas vezes e um achado neovascular, seja o nosso CTA ou qualquer outro exame, você pode fazer o diagnóstico de neovasculopatia pacocoroide. Tá? Então, na verdade, é um diagnóstico de exclusão. A neovasculopatia pacocoroide está no espectro de doenças pacocoroidianas e ocorre quando você tem uma congestão coroidiana, hiperpermeabilidade, formação de neovaso tipo 1, que é abaixo do epitélio pigmentado, e formação de paquivasos. Tá? Então, você pode ter um SIRE, né, um Shallow Irregular Elevation of the RPE, e aparece como double layer, e paquivasos associados.
é um diagnóstico de exclusão. Você não tem parâmetros para falar que é serosa. Você não tem parâmetros para falar que é polipoide. Nem para falar que é DMRI. Aí você vai para o diagnóstico de neovasculopatia paracoroidea. Tá? Tá vendo? Não tem drusas moles. Tem uma reduced fundus tessellation. Aquele aspecto tigroide do fundo de olho. Você tem diminuído porque aumenta a espessura da coroide, você vê menos o tigroide, que é a coroide. Então, se você vê menos numa idade que era para ver mais, é sinal de que deve ter. Por isso que tem gente que às vezes me pergunta, pô, como é que você consegue dizer que a coroide está meio espessa só olhando o fundo de olho? Dá para ter uma ideia. No paciente mais idoso, eu imagino que ele vai ter uma degeneração tesselato ou tigroide, como se fala, tem vários termos para isso. Se o paciente não tem esse fundo, provavelmente é porque ele tem coroide espessada. Então, uma dica já no exame de fundo de olho. Olhos com neovasculopatia paracoroide não tem um descolamento seroso macular, que é característico na serosa, e com a CTA é muito mais fácil fazer o diagnóstico. Você vê lá, como a gente mostrou mais anteriormente, a árvore neovascular na topografia de coroide externa, de retina externa. Tá? Olhos com alterações paracoroideias, com um SIRE, né? Um Shallow Irregular Elevation of the RPE, tem que ser avaliados com mais detalhe por ACTA, porque a chance de desenvolver uma neovasculopatia é grande. Isso a gente aprendeu nas nossas aulas. Né? Achado de paracoroide, SIRE e double layer, vai procurar que deve ter neovaso. Tá? Ou já na angiografia fluorescênica, ou às vezes só no ACTA. Aqui, nesse caso aqui não é ainda não, aqui está mostrando outro caso. Então, para serose, esquece. Bom, opa, perdão. Aí ele começa a falar de neovaso tipo aneurismático ou polipoidal. Eu vou passar rápido, porque a gente já falou muito disso, para não perder tempo com outras coisas. A polipoidal é uma variante do neovaso tipo 1, já discutimos, é o novo nome, neovaso tipo aneurismático, e aqui ele explica bem aquilo que eu já falei para vocês também. O termo, as lesões polipoidais, na verdade, são estruturas vasculares com potencial de romper e sangrar, opostas às massas flashy masses, ou seja, massas friáveis, que eles achavam que eram, que apareciam do epitélio pigmentar e que eram sugeridas como lesões polipoides. Então, não são lesões friáveis e sólidas, são lesões aneurismáticas, são vasculares. Por isso que se mudou o termo de pólipo para aneurisma. Tá? Isso eu já falei algumas vezes para vocês. A polipoidal neovaso tipo 1 é muito mais comum, isso aqui é uma coisa legal, né, para sempre frisar, eu já falei isso também. O neovaso tipo aneurismático é muito comum em asiáticos, chega a ser quase 60% dos pacientes com DMRI na população asiática, chega a ser mais ou menos 10 a 15% dos pacientes nossos ocidentais, e, muito importante, a polipoidal, nos ocidentais, é muito mais comum peripapilar, como a gente vê a maioria das vezes. Nos asiáticos, é muito mais macular. Muito mais macular. Já falei, é menos comum se manifestar como algumas alterações que a gente vê na DMRI, como drusa mole, drusas cuticulares, depósito drusenóide subretinianas, atrofia geográfica, uma doença muito mais exudativa. As alterações exudativas geralmente aparecem dos aneurismas, mas tem um BVN, um Branch Vascular Network, por trás, que é muito maior. Daí o tratamento, a gente vai falar mais à frente, com o anti-VEGF, nem sempre é tão bom para polipoide. Funciona, mas tem alguns Qs a mais para se considerar. E quando a exudação começa, ela pode até resolver espontaneamente. Isso é muito comum. Quando você tem uma exudação que não é tão grande no paciente com um quadro de polipoidal, às vezes vale a pena esperar um pouco, se não acomete a mácula com tanta intensidade, porque muitas vezes a gente falava o pólipo, né, mas agora o aneurisma, ele se fecha espontaneamente. Ele se autotrombosa e aí você pode esperar que aquilo ali regride. Então, nem sempre parta de cara para tentar fazer injeção em paciente com polipoide, dependendo da área e da quantidade de sangue ou de exudação que a gente possa ver. Geralmente, a Mari me corrigiu aqui, flash, ela falou, acho que é carnudo. Mas nesse sentido de uma massa friável, que sangra com facilidade, entendeu? Como se fosse carne fresca, entendeu? Flash é carnudo nesse sentido. Geralmente é aceito que esses
casos com DMRI tipo 1 aneurismática tem um prognóstico visual melhor do que a DMRI típica. Por quê? Porque a coroide é mais espessa. Se você tem coroide mais espessa, normalmente você tem melhor nutrição da coroide capilar, menos compressão dela. Então, sempre que você tiver um quadro neovascular associado a uma coroide mais fina, a chance de você tratar e afinar mais essa coroide e atrofiar é maior. Então, aí voltando naquilo que o Evandro tinha perguntado, hoje em dia a gente leva muito isso o aspecto disso e leva isso conceitualmente. Quanto mais espessa é a coroide, mais você pode insistir em secar mais a retina, porque você tem um suporte ali para manter VEGF. Quanto mais fina é a coroide, deixa um pouquinho de líquido. Vai fazer bem. Tente não atrofiar demais. Entendeu? Geralmente esses pacientes têm coroide espessa, em contraste com a coroide mais fina ou normal nos pacientes com DMRI típica. Eles podem ter fenótipos, né, overlapping, né, ou seja, vários fenótipos diferentes que podem ter em relação à espessura coroidiana. 90% dos grupos você vai ter paquivasos e uma área de BVN associada, de Branch Vascular Network, que está alimentando esses aneurismas. E a espessura normal da coroide é em formato de U, como a gente falou, é mais fina nasal, aumenta na região subfoveal e vai afinando para a parte temporal. E a gente consegue ver, às vezes, nesses pacientes até difusamente dilatado. Tá? Os pacientes que têm, muitas vezes, a coroide, a doença polipóide peripapilar, como nós ocidentais, na maioria das vezes, você tem um aumento da coroide peripapilar, parecida com a epitelipatia pacoroide, síndrome de epitelipatia pacoroide peripapilar, mas você não tem achados de pólipo, né? Você não tem os aneurismas da endocenina, você não tem os descolamentos em ângulo súbito, você não tem duplos descolamentos. Isso é que diferencia a polipóide peripapilar da síndrome pacoroide peripapilar. A gente vai falar mais à frente dela. E aí fala que o U-shape da coroide normalmente está deslocado um pouquinho nasalmente na polipóide peripapilar. Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, os achados. Você vê na endocenina os pólipos, né, bem vistos aqui. E olha aqui os achados. Você tem aqui um shrim, né, um material hiperrefletivo subretiniano. Tem aqui descolamento seroso, tem os PEDs múltiplos, aqui dá para ver melhor ainda. Uma coroide bem espessa e paquivasos. Isso, a princípio, é polipóide. E aqui, no caso, polipóide macular. Esse paciente deve ser um oriental. Tá? Escavação coroidiana. São áreas localizadas, a gente já discutiu isso também, né? Falamos disso. São áreas localizadas de escavação coroidiana sem nenhuma evidência de estafiloma posterior. É como se fosse um pequeno estafiloma frustro, mas você não tem um estafiloma posterior todo formado, ou uma ectasia escleral. E são pacientes que geralmente não têm nenhuma doença associada, outra, entendeu? Tem associação com miopia. Esse paciente tem geralmente miopia moderada, 3 a 6 graus de miopia, mas não tem alta miopia, não tem doenças colobomatosas. Então, são pacientes sem esse tipo de histórico e com a escavação, que é muito bem vista na nossa CT. O fundo de olho, às vezes, aparece normal ou temos alterações pigmentárias inespecíficas. É difícil falar no fundo de olho que o paciente tem escavação. É um diagnóstico muito mais tomográfico. Na angiografia fluorescênica também, não dá praticamente para ver. Na escavação coroidiana congruente, você tem os fotorreceptores que estão em contato direto com o EPR. E na não congruente ou incongruente, você tem os fotorreceptores e uma área que se acha que é líquido, né, entre ela e o epitélio pigmentar que está logo abaixo. Os achados de pacoroide na escavação são aumento da espessura coroidiana subfoveal e um aumento da permeabilidade na ICG. Tá? Você pode ter a escavação coroidiana focal em várias doenças. A gente falou na aula, né? Osteoma de coroide, serose, membrana neovascular, vasculopatia polipoidal ou isoladamente. Tá? Tem poucos relatos sobre o curso de longo prazo dos olhos com escavação coroidiana, então a gente não sabe como se comporta a longo prazo, se eles atrofiam, se eles melhoram espontaneamente, ninguém sabe muito bem. Tá? Mas os estudos que tem que ter aqui mostram que são doenças relativamente estacionárias, não tem um prognóstico ruim, congruente ou incongruente. O incongruente é um pouco pior do que o congruente, mas mesmo assim não é tão ruim. E a síndrome pacoroide peripapilar. É onde a espessura coroidiana máxima ocorre próximo ao nervo óptico, mais do que subfovealmente. Então, presente geralmente
com líquido intrarretiniano ou subretiniano próximo ao disco óptico, muitas vezes até com edema do disco. Então está aí mais um diagnóstico diferencial para edema de disco. Você olha ali, tem um edema, assim, opa, pô, será neurite, arranhadura do gato e tal, e às vezes é uma síndrome paracoroide peripapilar. Vai olhar o ACT, vai olhar a espessura da coroide. Tá? Mas neuroretinite não aumenta a espessura da coroide. É neuroretinite. Então, olhem sempre a coroide. O ensinamento que fica novamente nesse artigo, eu já falei 1000 vezes, em outros artigos, já falei aqui também. Prestem atenção, é normal, quando a gente começa a sacar de OCT, isso acontece com todo mundo, até, comigo até hoje, às vezes você bate o olho só na retina, pá! Mas aí os residentes estão habituados a me ver sentado e eu não falo de cara. Eu olho, aí olho a retina, aí olho a coroide, falo, mede ali a coroide, mede aqui, cadê o outro corte e tal, aí eu falo o que eu acho que é. Porque tem que analisar o todo. Não pode chutar de uma vez só que você erra. Então, tem que olhar a espessura da coroide peripapilar. Os pacientes podem ter sinais de escorrida ou de calha, como tem na serosa, tá? Mas são limitados à área peripapilar. Esses pacientes podem ter por causa do líquido subretiniano que é produzido. 77% deles, quase 80%, têm dobras coroidianas. Eles têm, geralmente, comprimento axial, quase 50% deles, menor que 23, e 80% deles são hipermetrópicos. Só que eles não têm descolamento seroso bolhoso e nem áreas de células na cavidade vítrea ou na câmara anterior que confundem. Por que eu falei dessas três coisas? Porque confundem com síndrome de efusão veal. Hipermetrópico, olho pequeno e com dobra. Eles têm, mas porque está muito espessa a coroide numa localização anormal, eles podem ter isso tudo. E não tem um descolamento seroso bolhoso, como tem na efusão vial, e nem reação celular, tá? Que não é uma forma uveítica. Então, isso é só para vocês aumentarem o espectro de diagnósticos diferenciais. Entendimento atual da patogênese, né? Vou passar por isso, a gente já falou muito, vou repetir algumas coisas rápidas. O achado mais precoce são aqueles de epitelipatia paracoroide, que não tem líquido ainda, onde você tem só alterações do EPR, com áreas de hiperpermeabilidade e espessamento coroidiano focal. Aí começa a evoluir no algoritmo para as alterações exudativas, seja polipóide, escavação coroidiana, neovasculopatia paracoroide ou epitelipatia paracoroide peripapilar, tá? A endocenina é a que avalia melhor a hiperpermeabilidade da coroide. Por quê? Porque ela avalia a coriocapilar, tá? A hiperpermeabilidade é na coriocapilar. Você tem um paquivaso que comprime, mas a hiperpermeabilidade, os BVNs, são na coriocapilar. E normalmente você não tem hiperpermeabilidade quando você já tem atrofia da coriocapilar. Então, uma paracoroide que fica muito tempo pressiona isquemia, a coriocapilar, você pode perder a hiperpermeabilidade. Por isso, vou falar de novo, o mais importante para definir paracoroide é paquivaso, aumento da camada de Haller e projeção anterior dos vasos da camada de Haller em direção ao epitélio pigmentado. Por quê? Você pode ter uma coroide não necessariamente maior que 300 micra e você pode não necessariamente ter hiperpermeabilidade porque você já pode ter isquemia da coriocapilar. Então, fator primordial para a paracoroide, paquivaso, aumento da camada de Haller, afinamento das camadas internas da coroide. A espessura máxima da coroide é atribuída à dilatação da camada de Haller, uma redução da relação entre ela e a coriocapilar. Esses achados sugerem uma sequência, aí vem, olha que interessante, acabei de falar. Você tem uma hiperpermeabilidade da coriocapilar por disfunção, por inflamação, por onde ocorre a doença, aumento da permeabilidade, que é seguida por uma atenuação estrutural da coriocapilar, com a dilatação dos paquivasos, complicação do EPR e formação de neovasos, levando à formação de aneurisma, se for polipóide ou não. Polipóide ou neovaso aneurismático. Tá? Foi sugerido que a atenuação da coriocapilar, já falei antes, produza um milieu, né, um complexo isquêmico que promove aumento da expressão de VEGF e que dá suporte à neovascularização, que são os casos que vocês vão ver agora no finalzinho, que levam a gente a tratar com o anti-VEGF. As lesões drusenoides, falei lá na frente, renomeadas paquidrusas pelo Spade, tem um artigo só disso, elas são diferentes das drusas moles porque os olhos com paquidrusa são olhos com coroide espessa e que tem geralmente paquidrusa e tem associação muitas vezes com o negócio tipo aneurismático, tá? Ou
com neovasculopatia paquoroideia. Então, o que é a paquidrusa? É a drusa com paquivaso. É a drusa mole com paquivaso. Tá? Drusa mole no sentido, ela é mais regular. Ela não é tão irregular e confluente quanto as drusas moles. Elas são mais isoladas. Mas elas são drusas ligadas a paquivasos logo adjacentes a elas. Tá? Alguém falou... Ah, o Guilherme falou que o pessoal plantou. A Lívia vai ficar aqui, beleza. Eu já Obrigado. vi. Essas drusas, elas podem ser de qualquer tamanho. Sim, geralmente elas são, no artigo do Spade, ele não coloca como uma coisa tem que ser acima de 124. Ele só coloca que geralmente são drusas do tamanho das drusas moles. Então, geralmente acima de 124. Tá? Sim. Mas ele não coloca como um padrão. Tem que ser. Não. O principal é que seja uma drusa com um paquivaso logo abaixo dela. Entendeu? Uhum. Esse é É o que conceito como de ele não fala paquidrusa. de tamanho, e lá no início ele fala que não pode ter drusa mole, É, fica confuso. Porque se você porque lembra, aí você são, fala, são, então às vezes ele está falando da intermediária, mas na verdade É, é não, uma... mas ela pode ser grande. A única coisa que diferencia é justamente a drusa mole, uma característica diferente da paquidrusa é que elas são mais confluentes. Mas o principal diferenciador é o fato de ter ou não um paquivaso associado. Entendeu? Entendi. Por isso que eles chamam de paquidrusa, para facilitar até a lembrança, o entendimento, entendeu? A paquidrusa é ligada ao paquivaso. Sim. A patogênese da doença paquoroidiana, ela por ela mesma ainda não é absolutamente esclarecida. Existem as evidências que seja por um metabolismo cortisônico aberrante, né, fora do comum, que seja um fator. E aí, por isso também se sabe que tem a ver com os receptores de cortisol e os receptores de mineralocorticoides. Daí veio a teoria de eplerenona e aldosterona, a gente vai falar mais à frente. Os efeitos da espironolactona e da eplerenona, a eplerenona não tem aqui no Brasil, só a espironolactona, que é o Adactone. Já foram estudados e tem benefícios não muito previsíveis. Japi, vocês podem colocar numa mesa grande, tem gente que às vezes defende. Não me apetece usar Aldactone. Eu nunca vi um paciente que tenha dado muito certo Aldactone para essas doenças paquoroideias, para serosa. Eu acredito mais na história natural do que no Aldactone. Então, eu não sou muito fã. Eu tenho um trabalho agora, o Spectra, que mostrou eu vou falar mais à frente, não vou falar agora, falou sobre isso e que não tem um efeito tão importante assim. Um trial feito, bem feito, multicêntrico. Falando da escavação de coroide, isso aqui eu achei interessante, só sublinhei por causa disso. A escavação de coroide, eu achei legal que ele fala, igual eu falei outro dia, que o PEVAC é o aborto do neovaso tipo 3, dito pelo Iannuzzi, né, da REP. A escavação coroidiana é o inverso do PED. Em vez de você fazer um PED, você faz uma escavação coroidiana. Mas o mecanismo de isquemia da coriocapilar é parecido, e a produção de VEGF. Olha que interessante. Só que ele é para baixo. Então, você pode ter neovaso associado à escavação coroidiana, porque na verdade ele é um PED invertido. Então, o mecanismo de compressão da coriocapilar é semelhante. Eu achei legal esse termo que eles usaram. E, para terminar, não estou muito cansativo não, mas qualquer coisa vocês me falam. Porque o artigo é grande, mas vocês veem que tem muito conteúdo, é muito legal, é para aprender bastante. Tratamento das doenças, só para ter um update. Serosa. O tratamento da serose aguda já se discutiu, né? Basicamente, você aguarda entre 3 a 4 meses, você pode aguardar. Em alguns casos, o paciente é piloto, precisa recuperar a visão rápida, ele é olho único, você pode tentar tratar. Se for extrafoveal, faz o laser, tem chance de recidiva. O laser só abrevia, geralmente em 2 semanas, a melhora da visão, mas ele não impede que você tenha recidiva. Ele fala aqui em pacientes com serose que estão tomando corticoide, parar imediatamente, lógico, perguntar sempre. Aqui que eu tinha colocado, ó, alguns produtos de ervas da medicina, como ginseng e cordyceps, que é um fungo, estão muito em repositórios de ervas e eles são estimulantes. Cordyceps até, cordyceps, não sei como fala, está dentre as substâncias do sistema de dopagem dos atletas, da Federação de Atletismo, não pode tomar, é um derivado fúngico, mas que é estimulante.
É tipo o chá de cogumelo, essas coisas que é alucinatório, mas em dose assim é só estimulante. Então também pode ter a ver, então é bom perguntar também às vezes o que está tomando além de corticoide. Isso eu não sabia, aprendi. E o tratamento da cirrose aguda, acabei de falar, você espera, trata precocemente só se tiver outras alterações mais importantes. Normalmente você vai fazer nos pontos extrafoveais e reduz a duração em até 2 meses. Falei 2 semanas, não, até 2 meses. Então você até abrevia, mas não impede que tenham novos. O laser térmico focal está associado com formações de membrana neovascular. Eu, graças a Deus, nunca fiz uma, mas está no risco. Eu tenho muito cuidado quando fazer laser em serosa. Mira tem que ser sempre pequena. Eu uso 50 de mira, de spot, mínimo possível, a menor potência possível, que marque já a lesão. Mas é um laser bem tranquilo. Hoje em dia eu uso mais o micropulsado, o subthreshold, eu acho mais seguro e tento usar ele. Eu uso mais o vermelho, no limiar vermelho. Tem muita gente que gosta de usar o amarelo. O estudo VICE também demonstrou que a eplerenona não foi superior ao placebo. O VICE e o Spectra são os 2 estudos maiores. O VICE foi a eplerenona contra placebo e o Spectra foi contra PDT, que aí já foi o buraco mais embaixo, entendeu? Então o Cairo falou muito bem. O VICE foi contra placebo, mostrou até algum efeito, mas não muito diferente do placebo, e aí o Spectra veio para mostrar contra PDT. Eu vou falar dele agora, e mostrou que como eu sinceramente achava, eu não sou fã, eu não passo, eu já passei o Dactone algumas vezes, mas desculpem a sinceridade, muito mais um cala-boca para o paciente, que às vezes é mais chato, que precisa sair do teu consultório com alguma coisa para tomar. Mas eu boto logo medo, se for homem, que vai fazer ginecomastia. Aí eu tento forçar o cara a não usar. Porque se ele usar, ele tem risco de fazer ginecomastia e ele já não gosta. Entendeu? Eu falo mais do efeito colateral. Eu sou sincero nisso, porque eu não sou fã. O laser subthreshold, né, que você não deixa marcas importantes no EPR, foi feito até já também trabalhos, né, comparando a terapia fotodinâmica, mais com laser amarelo. Tem gente que tem resultado muito bom com laser amarelo para serosa subfoveal. Eu já acho que não funciona também. Às vezes é melhor esperar, tentar PDT ou até, se formar membrana, tentar fazer anti-VEGF. Né? Uma razão para a eficácia limitada da fotocoagulação na serosa, lógico, você vai fazendo pontos. E a hiperpermeabilidade da coroide é difusa. Então, você não está tratando a doença, você está tratando o foco, você está tratando o vazamento da torneira, mas o lago está todo cheio. Então, você não está curando a doença. O PDT já é melhor nos casos de serosa crônica. Por quê? Porque você pega uma mira grande, para quem já viu fazer PDT, é uma mira muito maior, que você pega uma placa de fototrombose, pega toda a área do BVN, no caso da polipoide, ou da hiperpermeabilidade, no caso da serose. Então, a chance de você tratar a doença é muito maior. Hoje em dia, se usa muito mais o PDT de metade de fluência ou metade da dose, que já se viu que ele é bom e não é tão tóxico, não é tão cheio de efeitos colaterais isquêmicos ou fototrombóticos como é o PDT de fluência total. E foi postulado que a serose pudesse ser causada por uma isquemia lobular da coroide, com aumento de produção de VEGF, e aí por isso que se advogou, tem alguns artigos que falam em fazer anti-VEGF para serosa por conta do aumento da permeabilidade e dessa isquemia da corocapilar. Mas a maioria aqui já fala que a meta-análise, a maioria dos artigos são incompletos, são artigos fracos e não tem um benefício para serosa sem membrana. Serosa pura, crônica, tem líquido. Então, fazer anti-VEGF não tem evidência. Se tiver membrana secundária, lógico que tem evidência, tá? Membrana neovascular. Falando do tratamento da neovascularização secundária serosa, já falou, né? E da neovasculopatia polipoidal. Isso foi muito visto no estudo Minerva. O estudo Minerva foi um estudo que até fez a aprovação do ranibizumab para várias outras doenças. Distrofia padrão, alta miopia, não, foi o outro estudo. Esqueci agora. Foi o Mirror. Não, isso foi do aflibercept. Daqui a pouco eu lembro. Então, Minerva estudou várias doenças, estrangioide, doenças de pouca prevalência, juntou todas elas para aprovar o uso de anti-VEGF. Serosa estava lá dentro, e a membrana secundária serosa teve um aumento de 6 letras na acuidade visual contra 1,6 no grupo controle. Então, se usa para a membrana secundária a serosa, ok? Alguns olhos com a neovasculopatia paquicoroide
também aparecem refratários. Por quê? Por quê? A terapia monofocal, a monoterapia com anti-VEGF. Por quê? Porque a doença ela é de placas de hiperpermeabilidade coroidiana. Então, você associar o anti-VEGF com o PDT parece melhor. Como funciona na vasculopatia polipoidal, que a gente vai falar agora. Alguns estudos mais recentes, principalmente o Planet e o Everest 2, tem o Everest 1, que foi com PDT, e o Everest 2, que já comparou o ranibizumab com a terapia combinada PDT e ranibizumab. Mostraram, todos dois, né, o Everest 1 e 2, que, por exemplo, no Everest 2, que já é com ranibizumab, o resultado, no final de um ano, a acuidade visual, o ganho de acuidade visual foi de 8,3 letras na terapia combinada contra 5,1 no grupo só com Lucente. Tá? E a regressão completa do pólipo em um ano foi maior também no tratamento combinado, a 69% contra 34%. Então, pelo Everest, tem que associar PDT ao tratamento da vasculopatia polipoidal. Mas a gente já sabe de vários pequenos trabalhos, várias séries de casos, que o ranibizumab não é a droga de melhor efeito para as doenças polipoidais. Vários trabalhos mostraram, no decorrer desses anos, que, como a gente vê no Planet, que usou o aflibercept, o Eylea, parece que o Eylea, por algum motivo, pode ser por efeito no fator placentário ou não, tem uma ação melhor nesses olhos com descolamento pigmentar grande. Já tem trabalhos mostrando que o ranibizumab também funciona relativamente bem, e talvez o brolucizumab venha para competir nesse aspecto, porque ele tem uma potência maior nesses casos, de estabilidade de desaparecimento de líquido. Então, o Planet já mostrou que, com 52 semanas, seja final de um ano, os pacientes faziam o aflibercept e recebiam ou não PDT de resgate. E a melhora de linhas era de 10,9 contra 10,7. Só aflibercept e aflibercept mais PDT de resgate. E a regressão, o fechamento de pólipos era similar entre os dois. Grupo combinado e grupo só aflibercept. Então, como o PDT, se a gente tivesse PDT com muita facilidade aqui no Brasil, qual é o tratamento ideal? Associar PDT ao aflibercept, eventualmente ao ranibizumab. Mas como a gente não tem PDT praticamente, fazer o aflibercept parece mais correto, mais eficaz para o paciente com polipoide, com vasculopatia polipoidal, do que fazer o Lucentis, o ranibizumab. Tá? É o que a gente vê agora. Talvez o brolucizumab venha para brigar nesse mercado. É o que a gente tem de expectativa. E direções futuras. Ainda é pouco claro por que alguns olhos com coroide espessa e vasos dilatados não têm alterações com líquido, como, por exemplo, na epiteliopatia paracoroide. Algumas vezes você tem o paquivaso, tem a espessura da coroide aumentada e aquilo não exuda. Ninguém sabe exatamente por quê. Nem sempre naquela sequência tem que aumentar e tal. Não tem. E depois, tipo, a epiteliopatia paracoroide vai virar uma serose ou qualquer outra coisa. Nem sempre se sabe isso. E a melhora, né, a melhora das técnicas de imagem, aí eu falei, por exemplo, ter Doppler, um Doppler melhorado no ACTA, que a gente possa medir a quantidade de fluxo que tem ali para saber se a gente seca mais ou não a lesão. Isso vai facilitar a quantificação da espessura da coriocapilar e provavelmente saber quando a gente injeta anti-VEGF e quando não. Seca mais ou seca menos, deixa líquido ou não deixa líquido. Dúvidas? Até que acabei bem. Dúvidas, gente? Vocês não têm dúvidas? Por favor. E quem quiser abrir o áudio para fazer dúvida, para tirar dúvida, fale, tá? Não precisa mandar pelo chat só exclusivamente, não. Estou aberto aí para que conversem. Falem comigo diretamente. Acabou que eu falei, né, o Cairo? Eu falei que ia falar do Spectra, acabei pulando, mas é isso. O vice foi eplerenona contra o sham, né, ou seja, o placebo, para tratar cirrose crônica. E o Spectra foi contra a PDT, e o PDT ganhou de lavada. Evandrão, fera é você, eu sou fera neném. Lembra? Fera neném é da nossa época. Não pode nem falar aqui que o pessoal vai falar que a gente é velho. Fera neném. Juninho Bill. Fala aí, eu tenho uma dúvida. Pelo que eu entendi, essa denominação de PAC vaso é assim, é no olhômetro, né?
Por exemplo, a gente vê o OCT, a gente vê que está saindo lá de baixo o vaso, que ele às vezes está lá na camada da coro capilar. Mas e se a gente vê um vaso lá embaixo e mais dilatado, tem algum tamanho específico? Tem alguma... Não, Não. não, não. É só, na verdade, é no olhômetro mesmo. É você olhar um vaso que é normal e compará-lo. Um vaso da camada de Haller normal e comparar com o tamanho dele. E a doença paquicoreoide, você pode ter um paquivaso. O paquivaso está lá, tá? Mas você Sim. pode, quando você tem Rômulo de Roraima, pô, Rômulo, tá me agradecendo aqui, Roraima, distante, hein, pô. É legal quando a gente, essa coisa a gente chegar em qualquer lugar, né? Um barato. Acho mó barato. Eu já vi, daqui a pouco tem gente escrevendo assim. São 3 da manhã, tô aqui em Sydney, sei lá, Aí acompanhando. é maluco, né, pô? Aí é maluco. Obrigado aí todo mundo que está agradecendo. Eu que agradeço a presença de vocês. Espero que eu tenha tirado as dúvidas e, e sedimentado os conceitos aí para vocês. O paquivase é um achado, mas não necessariamente o paquivaso denomina que você tem a doença paquoroideia, entendeu, Mari? Sim. Ah, A não, doença sim. Mas é aí a quando o gente vai paquivaso doença. começa a comprimir a coroide interna. É. Então, necessariamente, para a gente falar que é devido ao paquivaso, ele tem que já estar comprimindo a coro capilar, né? Sim, Por você pode ter. exemplo, vamos ver, vamos supor, a gente está vendo uma alteração na retina. Aí você vai analisar a coroide. Aí você vê um vaso super dilatado, que você acha que está super dilatado, mas que ele está certinho na camada de Haller. Certo. Talvez não seja essa a causa, né? Talvez não. Aí você pode falar só que Agora, tem um paquivaso ali, entendeu? é, Mas não falar que tem paquoroide, entendeu? entendi. Entendi. Para ser paquicoróide, então é mais a localização, né? O vaso E a dilatado e compressão, a e aquilo que eu falei, expressão. o fator preponderante é um paquivaso associado ao afinamento da coroide interna. Certo. Isso é uma doença paquoroideia. Ok. Mais do que a espessura da coroide, mais do que a hiperpermeabilidade. Entendeu? Ok. Aham. A Dotinara está perguntando, a Dotinara lá do Rio Grande do Sul, tá vendo? Ela foi de Roraima para o Rio Grande do Sul. Oi, Japi, quantas cavitações se observa ou se trata somente quando está associado a neovaso? Boa pergunta, Dotinara. Com o teu neovaso você vai tratar, mas a cavitação é um fator de mau prognóstico, né? Que a cavitação é igual ao que a gente fala na Mactel. É uma cavidade morta. Você não necessariamente vai ter uma recuperação daquela área. Mas se você tem neovaso e tem líquido, aquele caso, por exemplo, que eu mostrei no artigo, tinha edema, além da cavitação. Então você vai tratar porque tem edema. Você tem que tratar o edema. E pode melhorar, mesmo que a cavitação fique. Entendeu? Trata assim. Agora, se só tem cavitação, aí você já pensa 2 vezes. Você vai tratar. O que mais? Mais nada? Lívia que está gravando aí. Lívia tem que perguntar também. Guilherme deixou ela na roubada, pô. Não, mas eu não aguento. Eu já liguei aqui no carro, já tô acompanhando de novo. Um beijo aí, viu, bem? E aí só queria também, eu imagino que vocês vão falar, mas eu queria a opinião de vocês. Cara, depois de ler o artigo, de ouvir isso tudo que a gente falou, discutiu, pô, vocês sabem Paco-Coroide. O artigo é do cacete. O artigo é muito bom. E ele é bem escrito, ele é bem ordenado, entendeu? Então, vocês vão olhar para a coroide e as doenças de paquicoroidés com outro olhar agora. É bem legal o artigo. Eu gostei de relê-lo e de discutir. É muito bom. Esse artigo de quinta-feira também é muito bom, de PVR, falando de metatrexate e tal. Isso é coisa bem nova. É bem legal. Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Japi, mais uma vez, obrigado, viu? Valeu, Acho que valeu, todo mundo gente. Obrigado a gostou. vocês. Obrigado a vocês. Tá? Quinta-feira, a princípio, a gente pode manter o mesmo horário normal, 7 horas, tá? A não ser que alguém tenha alguma coisa que queira depois mudar e tal, é só falar, a gente está sempre aberto para mudança. Mas hoje aqui, excepcionalmente, eu não podia. Tá? Obrigada, Japi. Foi Nada, ótimo. nada. Obrigado a vocês.
Beijo para todos aí. Beijo. Beijo, Japi. Beijo. Obrigada. Beijo, Ana. Obrigada, tchau. Nada. Tá dando para ouvir o Billy roncando aí? Não. Tá vendo? Ele não gostou da aula, pô. Até dormiu. Não, ele adorou sua voz para dormir. Eu fiquei sabendo que a Nalu, da Marina, também adora. É mesmo? Ué, grava, bota o YouTube para eu ficar falando para elas precisarem dormir, ué. Exato. Aí tem o Dog TV, aí a gente pode, em vez de pôr o Dog TV, a gente Japi põe TV. Japi TV. e aí a gente aprende e eles dormem. Maravilhoso. Você é Muito bom. Multitask. Bombril. Bombril. Muito bom. Tá, Japi, obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo, menina. Tchau. Tchau. Obrigado, Lívia. Você que ficou aí gravando. Beijo. A Lívia gravou um multiuso.